Bom dia, então, para quem chegou depois. Vamos, então, dar início ao nosso ensinamento dessa manhã. Nós estamos estudando, então, o capítulo 8 do Bodhisattva Charyavatara, o Guia de Conduta do Bodhisattva, que trata da quinta paramita, que é a paramita da meditação, ou paramita da concentração, como está no nosso manual do Gampopa. Então, nós já vimos, na semana passada, o que vem a ser essa meditação, o que é o Santen, que é o pensamento completamente ordenado de forma contínua. Então, isso é a definição de Santen, dessa meditação ou dessa concentração, se a gente for usar a palavra que está lá no Gampopa. Então, isso é muito importante que a gente guarde isso na nossa mente para que a gente saiba o que vem a ser realmente essa meditação. Nós temos que levar em consideração que essa meditação está dentro do contexto do Mahayana e dentro do contexto do Vajrayana. Ou seja, essa aqui, meditação, é a meditação como paramita, é um exercício do Bodhisattva, é a Bodhicitta engajada, ela colocada em ação, tá? Então, a gente não pode esquecer daquele versinho 50 lá do texto de Lojong. Pratique o que é essencial. O que é essencial? Está lá no texto, gente. Esse texto é de Atisha, né? Na verdade, né? Os primeiros textos de Lojong, de treinamento da mente. Então, é fundamental que se tenha o mestre espiritual para passar as instruções, e a gente vai praticar de acordo com as instruções do mestre espiritual, a prática da mente do despertar, ou seja, sem bodhicitta a gente não caminha nessa via, é preciso que realmente a gente queira atingir essa onisciência, né? essa realidade última, e a gente vai construir isso através da nossa meditação, e a prática da compaixão. Então, são os 3 pontos essenciais. Então, isso é o pilar da nossa prática enquanto bodhisattvas. Eu tive cuidado, como eu falei na semana passada, eu falei muito rapidamente, a respeito da meditação, que hoje em dia está bem assim, na moda, né? Tem vários tipos de meditação que são muito válidos, né? Porque trazem muito alívio e conforto para muitas pessoas, né? Mas não são essa meditação da prática dos bodhisattvas. Tem gente que pratica essa meditação que está aí corrente no mundo, tem até umas, eu tive cuidado de ver que tem até royalties, enfim, os instrutores, eles têm que pagar os royalties, né, para a sede, que é a maioria lá nos Estados Unidos. Então, tem toda uma história hoje em dia para a prática da meditação. E a gente precisa saber que meditação que é. Né? Uma coisa é para objetivos até mundanos, muito válidos, gente, porque a vida é pesada. Né? O Buda já falou que a vida é sofrimento, é insatisfatória. Então, elas são válidas também, mas não são essa meditação do Bodhisattva. A gente não pode esquecer da motivação de uma e de outra. Então, eu tive o cuidado de ver, fiz uma pesquisa na internet desses vários tipos de meditação. Então, é dito, né, a meditação para promover um estado de relaxamento e bem-estar, para diminuir a dor e facilitar a cura de doenças crônicas, né, porque a gente sabe que o estado mental do paciente crônico com doença cardíaca, oncológicos e tal, se ele mantiver a mente mais tranquila, ele vai suportar melhor os tratamentos. Outro, de transformação pessoal. As pessoas, né, os praticantes, querem ser uma pessoa melhor. Mas melhor do que mesmo, hein? Está competindo com quem? Com ele mesmo? Com os outros? Fica aí a perguntinha, né? Objetivo da meditação, como crescimento espiritual. Ela quer ser um ser espiritual mais elevado. Uma experiência transcendental. Desenvolvimento de estados emocionais positivos, né? De bondade amorosa, compaixão e tal. Olha só, desenvolver estados mentais. Eu vou comentar isso tudo daqui a pouco. Estabilidade do humor.
ajudar a não reagir ao estresse, né? Devido a comportamentos condicionados e aprendidos, ajudar a tolerar e regular o desconforto, melhorar a ansiedade, depressão e insônia. Então, essa é a meditação que está sendo usada muito no mundo hoje em dia, né? Que não é posse de ninguém. Esse conhecimento da meditação remonta a 5.000 anos atrás, lá no Vale do Mohenjo-Daro, Vale do Rio Indo e tal, e que até o Buda, 2.500 anos depois, através dos seus 2 professores, também teve acesso a esse conhecimento. Então, esse conhecimento não tem dono, né? Não tem proprietário, né? Direitos autorais, nem nada disso. Mas, enfim, com a nossa sociedade, né, consumista e busca de uma resolução dessa insatisfatoriedade, faz uso dessa meditação com esses objetivos todos aqui, que são, né, vocês puderam ver, que são perfeitamente válidos, né, para aliviar. Você imagina resolver insônia, quem tem problema de insônia pode meditar e melhora. Mas gente, tudo isso aqui que eu acabei de ler, né, que foram achados meus de pesquisa na internet, várias meditações, umas bem famosas e tal, não são a meditação do que ensinou o Senhor Buda. E tampouco, né, é a meditação do Bodhisattva, essa meditação enquanto paramita, para a gente poder chegar na outra margem. Então, é muito importante que a gente saiba diferenciar isso, né? Porque algumas pessoas estão no budismo, né? Fazendo a meditação do Bodhisattva, mas com esses objetivos aqui, né? De experiência transcendental, estados alterados de consciência para se tornar uma pessoa melhor. Então, com esses objetivos. Ou seja, chegaram numa ilha de joias e vão sair lá com umas pedrinhas, né? Pedrinha de sei lá, né, uma pedra comum, né, um grão de areia. Tá bom, porque o que a pessoa queria era uma pedrinha lá de areia, um mineral lá qualquer, tá ótimo. Se ela tá feliz com isso, tá tudo bem. Mas chegar numa ilha de joias e sair é uma pena, né? Então, assim, é um convite, né, que o Shantideva faz para a gente, para que a gente realmente se engaje nessa via do Bodhisattva, para que a gente possa realmente, um dia, através da nossa prática, atingir a onisciência, né? Liberar dos inimigos, que são o quê? As máculas, e a gente possa, então, não ter julgamento mais em relação a ser nenhum, né? Nenhum ser, né? De nenhum dos 6 reinos. E a gente possa ter por eles, única e exclusivamente, amor e respeito. Então, é só para a gente saber bem diferenciar o que é uma coisa ou outra, porque a gente hoje vai tratar da raiz do nosso sofrimento. Nós já vimos no nosso texto, o Shantideva já começa um texto que a gente já viu, falando sobre uma das meditações, que é a meditação de calma mental. Mais na frente do texto, nós vamos tratar de Tonglen. Mas, por enquanto, estamos tratando de calma mental, de chinês. Então, o Shantideva já mostrou para a gente, né? Abandonar os obstáculos a chinês, que são as distrações mundanas, que são os seres e os ganhos, né? A nossa necessidade mesmo de isolamento, que é o que ele vai trazer no ponto a seguir, né? As vantagens da solidão, de corpo, palavra e mente, a necessidade que nós temos para meditar, de realmente isolar o nosso corpo das atividades que distraem, né? Colocar o corpo num retiro, e não precisa ir para um retiro, né? Você pode fazer isso dentro de casa, num quarto, né? Desde que você tenha essas condições ideais. Isolar a palavra, porque nós temos 4 atos negativos com a palavra, então, se a gente evitar falar, nós estamos evitando esses 4 atos negativos da palavra. Então, nosso retiro, por exemplo, no último sábado desse mês, vai ser um retiro de silêncio. Vai ter ensinamento? Vai ter prática? Vai. Mas é um retiro de silêncio para a gente segurar os 4 atos negativos com a palavra. E a necessidade de isolar a mente. Isolar a mente é o quê? Dos pensamentos discursivos. Nosso macaco louco, entendeu? Que não para de produzir
emoções, pensamentos, ideias e sonhos, esperanças e medos incessantemente. Então, colocar a nossa mente também em retiro. E o Shantideva, então, segue, né, no texto com a prática propriamente dita de Chinê, de calma mental. E é dito, né, ele começa, né, essa parte aí do texto, nos falando a respeito dos seres, e aqui prestando bem atenção sobre nós, seres humanos, que têm duas características fundamentais. Eles são impermanentes e instáveis. Então, para a gente avaliar muito bem o quanto que o nosso convívio com as outras pessoas nos atrasam e nos prejudicam em relação à prática do Dharma. A gente está dentro do contexto do Mahayana, ou seja, todos os seres, inclusive os seres humanos, nos ajudam na nossa prática, porque, por exemplo, quem nos provoca raiva, nós vamos poder praticar a paciência, quem nos provoca inveja, nós vamos poder praticar o regozijo, e assim por diante. Então, não é um uso que se faz das pessoas, mas são oportunidades de prática. Mas nós precisamos entender que esse desejo nosso constante de estar junto de outras pessoas para atividades absolutamente fúteis, entendeu? É perda total da nossa preciosa existência humana que a gente conseguiu com muito custo, com muitos méritos. Então, realmente é um desperdício, né? Nós vamos falar muito sobre relacionamento aqui hoje, né? E depois o Shantideva, então, segue falando da natureza impura dos compostos, né, que são os fenômenos. Ou seja, nós consideramos como puros os objetos que são, de fato, impuros, porque eles são compostos, eles são maculados. E quais são esses objetos? Tem os objetos inanimados, que são os objetos materiais, os objetos animados, que são os animais e os seres humanos, e os objetos mentais, que são os nossos pensamentos, as nossas melodias, nossos medos, todas as nossas projeções mentais. Então, nós consideramos tudo isso como puro. A ideologia que eu persigo, ela é pura, mas de fato não é, porque ela é composta, porque ela é impermanente, ela é insatisfatória, ela é dukkha. Então, nós vamos começar a fazer uma reflexão muito grande sobre isso para que a gente realmente se engaje nessa meditação que é do Bodhisattva. Então, para dar início aqui ao nosso tema propriamente dito de hoje, eu gostaria de ler para vocês essa estrofezinha do Dorje Shantuma, que trata exatamente da prática de Chinê. Né? Muitas pessoas não sabem, mas a prece de Dorje Shantuma ela é toda separada, então, das preliminares comuns, especiais, e chega Chinê, chega Latom. E aqui é a estrofe, né? Como é ensinado, a estabilidade é o corpo da meditação. Qualquer pensamento que surge, a sua essência é pura. Ao grande meditador que nela permanece sem fabricação, concedai as vossas bênçãos para que a meditação seja livre de elaborações. Então, o que nós vamos atingir com a nossa calma mental? A estabilidade livre das produções mentais. Se elas aparecerem, elas vão aparecer normalmente, porque é da natureza da mente produzi-las, a gente simplesmente deixa elas ir. Mas a gente não pode esquecer, porque quando a gente está lendo a prece de Dorje Shantuma, não é uma evocação de uma divindade ou do que quer que seja. É instrução de prática do mestre espiritual. Então, esse é o versinho de Chinê, o calma mental, né? Não gosto muito de usar as palavras no tibetano, porque assim, a pessoa fica achando que é uma coisa Chinê, né? Mente pacificada, né? Calma mental. Então, nós vamos começar pelo ensinamento de quem? Do Senhor Buda. Nós não podemos esquecer que isso aqui é a tradição do Senhor Buda. Vamos deixar de lado todo esse outro uso que se faz da meditação
que é muito válido e tal, mas não é, o caminho do Bodhisattva. Então, eu tirei aqui esse textozinho, que é The Word of the Buddha, que é isso aqui, que é do mestre Hinayana, acho que está refletindo aqui a capinha, tá? Que é do Nyanatiloka, né? Que é esse mestre do Hinayana, que ele vai tratar por temas, e ele pega de diversos sutras, de diversos textos, até como o Dhammapada, por exemplo, e ele constrói, então, dependendo do tema, ele constrói com vários extratos dos sutras, né? É um trabalho assim, primoroso para a gente entender mais. Então, são três extratos que eu puxei aqui. Então, o que o Buda nos ensinou? Primeira coisa lá, primeira e segunda nova verdade. Ou seja, a verdade do sofrimento e da causa do sofrimento, que é o quê? O desejo. Ele ensinou a via da liberação, que é a terceira, quarta nova verdade, né? Que é a verdade da liberação do apego, do desejo, e a senda óctupla, que é a quarta nova verdade. E aí, finalmente, o fruto, que é o estado de onisciência, o estado de budeidade, livre de todo o sofrimento. Então, esse é o resumo do Senhor Buda. A gente não pode perder isso de vista. Então, olha aqui como é que já começou a aparecer uma coisa que o tema do nosso ensinamento de hoje, que é a causa do sofrimento, gente, que é o quê? O desejo. Ah, mas como é que eu vou viver sem o desejo? Pois é. Então, a pessoa que está querendo meditar para se liberar da insônia, tá bom, vai se liberar da insônia, mas não é a via do Bodhisattva. Não é a via ensinada pelo Senhor. Preciso ter muito cuidado com isso, né? E aí, numa outra passagem de texto, o Buda vai nos dizer, então, se você quer alegrias, esqueça todo o apego, pois isso é o êxtase a ser obtido. Por tanto tempo você tiver apego, a satisfação não é encontrada. Aquele que reveste o apego atinge a satisfação. Então, olha a ênfase que o Buda nos coloca. Se você quer ter alegrias, esqueça o apego. Por quê? Porque os compostos são sofrimentos, são impermanentes, são desprovidos de natureza própria. Quanto mais a gente se apegar a eles, mais a gente vai sofrer. Então, se a gente quer um estado de êxtase, de alegria, esqueça todo o apego. Vamos falar mais sobre isso hoje, né? E aí, né, num outro texto, que é o Dhammapada, o Buda, então, vai nos dizer: o apego vem das visões errôneas. Então, sabendo que o apego é a raiz, evite conceitualizar, e assim o apego não virá. Então, o Buda nos traz aqui o apego vem dessas visões errôneas. Essa visão errônea aqui também não é lá um dos atos negativos da mente, que é o eternalismo e o niilismo, né? Aqui a visão errônea é nós atribuirmos ao objeto, animado, inanimado ou mentais, qualidades que ele não tem, ou a gente exagerar qualidades que eles têm. Isso é que é essa visão errônea que o Buda está nos falando aqui. Então, nós sabendo que o apego é a raiz desse sofrimento, evite o quê? Conceitualizar. A gente não vê lá no Dó de Shantuma, né, nessa estrofe sobre o chinês, livre de fabricações e conceitualizações? Então, deixa a mente pacificada, sem fabricar nada. Não pense nada do outro, não pense nada do objeto, não pense nada das tuas fabulações. Então, são três extratozinhos do ensinamento do Buda a respeito do que vem a ser essa raiz do sofrimento, que é o desejo. Algumas pessoas não gostam, né, por ideias pessoais, de considerar o desejo como uma emoção perturbadora, porque a gente, por causa do desejo, a gente nasceu humano. Elas querem considerar como emoções perturbadoras a inveja, o ciúme,
o orgulho, a raiva. Não, mas desejo, não, desejo. Como eu vou viver sem desejo? Gente, é o desejo a raiz do nosso sofrimento. Então, é preciso abandonar esse desejo. Porque do desejo vem o apego e vem todas as emoções perturbadoras que dela decorrem. E a gente precisa saber bem que lá na roda da vida, por conta da nossa ignorância, que os compostos são sofrimento impermanente por vida de natureza própria, a gente tem desejo e aversão. Então, desejo e aversão é a mesma coisa, só uma tonalidade diferente do mesmo sofrimento. Porque nós não podemos esquecer que a segunda nova verdade que o Buda ensinou é tanha, que é sede, vontade, desejo. E são 3 coisinhas. Primeiro, o desejo dos órgãos dos sentidos, os 5, paladar, audição, olfato e tal. E a 6ª consciência, que são as nossas imagens mentais, as nossas produções mentais. Então, essa é o primeiro desejo que a gente tem, dos prazeres ditos sensuais, que são dos prazeres das 6 consciências. O desejo da autopreservação. A gente quer ser jovem para sempre, ter saúde para sempre. Entra numa tradição espiritual onde sua alma, seu espírito, sua mente vai ser preservada. Você não vai ser aniquilado, Não, eu vou sobreviver a isso tudo. Olha só quanta coisa muito sutil, que passa na nossa cabecinha quando a gente adentra numa tradição espiritual. Nessa aqui tá bom, Porque eu vou viver em outros estados. Então, a autopreservação. O outro, a aniquilação do sofrimento. A gente quer se afastar do problema. Tem uma comida mal cheirosa, a gente joga fora. Tem uma pessoa inconveniente, a gente se afasta dela. A gente não quer os probleminhas, Tem uma frase bem popular, não me traga problemas. Então, isso tudo faz parte da segunda nova verdade. Faz parte desse desejo de tanha, esse desejo que a gente quer as coisas bacanas, legais para a nossa apreensão egocêntrica, e se afastar do sofrimento. Tudo bem, gente. Isso é a natureza de todos os seres. Então, nos comentários a respeito disso, vai começar a história, A felicidade e o sofrimento não estão fora de nós. Eu estou lendo aqui, Por isso, não precisamos seguir mais na busca do prazer ou na fuga do sofrimento. Parar de viver nesse ioiô emocional. Quando nós começamos a meditar, e essa meditação aqui do Bodhisattva, que o Buda ensinou, o que acontece? A gente vai começar a olhar tudo que nos surge na mente. Nós vamos começar a perceber como é que nós nos relacionamos com as nossas experiências, com o mundo em que vivemos, tanto externo quanto interno. O que é esse objeto que eu aprendo? O que é esse cheirinho da flor que eu estou sentindo? O que é isso? O que me agrada, no caso de um odor da flor? É a flor mesmo? Ou é essa imagem mental que eu tenho da flor, que eu vou me lembrar da pessoa que fez a oferenda, que veio aqui trazer, que é uma atenção, que é um cuidado? Olha só, porque quando a gente faz a captação dessa percepção, nós misturamos com todos os nossos pensamentos, com as nossas memórias, com as nossas expectativas, nossos sonhos, nossos medos, etc. Então, quando a gente começa a meditar, a gente começa a ter um distanciamento de perceber essa gama de elementos. Depois a gente vai se liberar dessa mente que observa também. Não vamos ficar só como observadores dos nossos pensamentos. Depois a gente, na progressão da nossa prática, a gente vai liberar disso também.
Então, nós vamos compreender a natureza das nossas percepções, né? Que está lá, né? O terceiro escândalo. A gente tem roupa, tem percepção e tem sensação. Forma formação coletiva e vai para a consciência. Então, nós vamos começar a perceber isso. E aí, o que vai acontecer? A gente vai começar a se dar conta que a qualidade que a gente atribui a um objeto, seja uma qualidade positiva ou negativa, não reside no objeto. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando aqui, objeto, que é animado, inanimado e os mentais, né? Essas qualidades não residem no objeto. Então, esse é o caminho do Bodhisattva. Então, por exemplo, nos comentários é dito, né? Você vê um prato de uma comida muito gostosa e tal, onde eu estava vendo a televisão de tarde, e aí passou uma propaganda de uma rede de fast food e tal, com, né, um lanche lá super bonitão e tal, né? Super ultra produzido e tal. Um negócio que é para a pessoa comer, porque era um negócio tipo 4, 5 horas da tarde, a hora que dá fome na moçada, né? Aí aquela propaganda, né? E aí fala, eu posso pedir um lanche desse, né? Porque pede pelo celular, pela internet, não sei o quê. Você vê aquela coisa ali tão bonita, né? Toda maquiada e tal, né? Mas você acha que o que tem? Que a felicidade está dentro daquilo ali. E a gente quer se apossar dessa felicidade, desse prazer, desse deleite. Quando, de fato, ali não tem prazer nenhum. Se é um alimento assim nutritivo, que não era o caso, você pode, tá bom, tem magnésio, tem zinco, tem vitamina C e tal, eu vou estar nutrindo o meu corpo. Aí é outra coisa, né? Mas também você vai ter apego, né? Por que você está querendo tanto magnésio, entendeu? Também tem isso aí. Então, é isso que a gente precisa entender. Esse exemplo, né, de uma comida gostosa é o exemplo que está nos comentários sobre o desejo, né? Dos mestres falando sobre isso. Mas nós precisamos colocar, enquanto praticantes, isso para todos os objetos com os quais a gente tem uma relação de apego e de aversão. Ou seja, nós colocamos neles qualidades que eles não têm. Ou a gente amplifica qualidades que eles têm lá de modo residual. Isso é com as pessoas, isso é com os familiares, isso é com os nossos amigos, isso é com os nossos inimigos, isso é com os animais, isso é com os seres nos infernos, nos espíritos ávidos, nos deuses. E com os objetos com os quais a gente se relaciona. Você pega num prato, esse prato aqui, eu me lembro quando eu comprei na loja tal, não sei o quê, fulano estava comigo. A gente amplifica a coisa, aí o prato quebra. Meu Deus, o prato quebrou. Tinham 6, agora só tem 5. Gente, a natureza composta das coisas, tudo é impermanente. Quebra mesmo. Se não tomar cuidado, quebra. Mas vocês estão percebendo isso? É muito importante nós colocarmos isso. Como é que nós colocamos em todos os objetos essa supervalorização ou superdepreciação das coisas. Tem coisas que a gente não gosta, entendeu? Mas é simplesmente por conta da nossa apreensão egocêntrica, por conta dos nossos preconceitos, por causa das nossas visões errôneas a respeito da experiência. E a coisa em si mesmo não é tão desprovida de qualidades assim, mas a gente vai lá e põe toda a nossa visão da nossa apreensão egocêntrica em cima do objeto. Porque às vezes não é tão ruim assim, entendeu? Mas a gente põe lá, não, isso aí eu não quero, isso aí fulano é ruim. Mas tem outras pessoas que gostam da pessoa. Pronto. Porque o mundo é relativo. Então, é isso que a gente vai, com a nossa meditação, começar a entender, né? E vem, então, 2 perguntinhas, né? Você conhece alguém que está feliz com o que tem? Isso é tudo para a gente ver, assim, a natureza do desejo, né? Porque eu acho que a pessoa que tem, sei lá, todos os meios e tal,
vai estar feliz. E não está, entendeu? Não está. Né? Não é ter tudo, né? Nem ser tudo também que traz a felicidade, né? Perene. E aí vem a pergunta, né? Outra, né? Tudo perguntinha para vocês pensar. Nos relacionamos adequadamente com o meio que vivemos? Com as pessoas, com as nossas experiências, com o meio ambiente? Essa nossa relação é realmente saudável? Ou é uma relação de apego e aversão? O Dharma precisa ser colocado no nosso dia a dia, então não faz nenhum sentido, gente. É só uma bolha que você passa lá meditando, meia hora, 2 horas e tal, e aí cai naquela historinha lá, que o sujeito quer uma experiência transcendental, crescimento espiritual, melhorar depressão, insônia. A gente precisa saber o que ele está fazendo. Porque se você está só querendo se livrar da insônia, só isso você vai obter. Mas sair da Ilha de Jó com pedrinha é uma perda de tempo. Mas vamos seguir com o que diz, então, os comentários. Essa atitude que superestima as qualidades do objeto está ligada à expectativa do ego, posse, preconceitos, interesses próximos, interesse próprio, interesses da sociedade. E se aquela relação ali tem algum valor para nós. Então, olha só, como é que a gente se relaciona com os objetos, com tudo isso aqui, só tem coisa ruim aqui. A expectativa do nosso ego. E olha só a nossa relação com o Dharma. É bodhicitta mesmo? É compaixão mesmo que você está sentindo? Ou é a expectativa do seu ego? Desejo de ter menino? Tá vendo? Tem isso, eu vou praticar para arrumar menino. Socorro, né? Aos nossos preconceitos, aos valores da sociedade. Por isso que a gente superestima as qualidades dos objetos, né? E aí o que acontece, né? Nós nos prendemos a ele. Porque nós supervalorizamos essas qualidades. A gente acha, isso é ótimo, né? Esse sanduíche dessa rede de fast food é super top, vai resolver toda a minha infelicidade. Estou aqui tristinho, sábado de tarde, entendeu? Sem programação com a galera. Estou com fome, vou comer um sanduíche desse, vou ficar feliz. Não. Sinto muito informar, mas não. Ou então a gente deprecia uma coisa, vê uma coisa qualquer, esse cara é um pilantra, não sei o quê, porque o ego gosta de qualquer bobagem. Gente. Se a coisa é boa demais, se a coisa é ruim demais, ele gosta, ele fica feliz com esse tipo de coisa. Qualquer porcaria ele gosta. O ego parece assim, a apreensão egocêntrica parece assim um imã, sabe, daqueles super poderosos. Qualquer porcaria que passa, ele gruda nele, porque aumenta assim, o volume dele, fica mais gordinho. Então, a gente precisa estar muito atento com essas qualidades, né? Ou a qualidade que eu estou falando aqui são as coisas boas ou positivas que a gente coloca em cima nos diversos elementos. E aí, por conta dessa supervalorização, o que acontece? A gente se prende nele. Isso aí é bom. Isso aí é ruim. E a gente vai consolidando cada vez mais a apreensão egocêntrica, cada vez mais os preconceitos. Né? Tem uma pessoa com a qual eu tenho uma convivência, né? Enfim, convivência pela internet, que ela acha que tem um responsável por todos os problemas que acontecem no mundo. Até o que acontece lá do outro lado do planeta é de uma pessoa. Então não adianta nem falar com ela, não posso nem comentar nada sobre o preço da cenoura. Ela fala, a culpa do preço da cenoura é de fulano. Porque está presa a uma visão ideológica. Mas será que é bem assim mesmo? A gente precisa analisar os fatos, ver as notícias, entendeu? Ir a fundo para saber qual é o valor realmente do objeto. Para a gente não se prender, porque essa prisão é o que nos traz o sofrimento, sabe? Sempre se questionar, mas será? Deixa eu ver. O que foi que aumentou o preço da cenoura? Entendeu?
Vamos pesquisar. Não tem um demônio no planeta que a gente vai jogar toda a culpa até da guerra na Ucrânia. Mas, bem, vamos seguir aqui, né? O que diz, então, nos comentários, né? Precisamos desenvolver uma visão realista da nossa experiência, né? E deixar de projetar nos objetos qualidades e defeitos. É por conta disso que perdemos a nossa lucidez, porque nós não vamos em busca do que está por trás. Então, olhar lá o tal do sanduíche e ver assim, mas, espera aí, o que é isso aqui? Né? Meus filhos falavam que era de carne de minhoca. Eles inventaram isso aí é de carne de minhoca. Não sei, gente, isso é coisa lá dos anos 90, não sei o que as crianças hoje falam disso. Mas olhar que eles falavam, aí, mamãe, isso aí é carne de minhoca, eu não quero comer, não sei que eu vi uma história dessa. Mas é uma brincadeira, né? Mas, enfim, era um fato que realmente aconteceu. Mas a gente ir em busca, né, da notícia, ir em busca do que a ciência tem a dizer, né? Porque a ciência, né, apesar de ser financiada e tal, tem seus probleminhas também, mas é baseado no fato que a gente consegue observar hoje. Então, ver o que está por trás, né? E não simplesmente ficar enlouquecido, né, atribuindo às coisas qualidades que ele não tem. Então, segue nos comentários a respeito dessa emoção perturbadora que é a raiz do nosso sofrimento, chamado desejo. 4 coisas. Primeiro, as crenças que alimentam o desejo. Então, primeiro, as coisas, pessoas, relacionamentos são permanentes. Então, já para adiantar o que vai dizer lá na frente do comentário, já vou falar aqui antes. É claro que todo mundo que está aqui sabe, em termos intelectuais, cognitivos e tal, que as coisas são impermanentes, né? Vocês já aprenderam alguma coisinha aqui no caminho do Buda, você já sabe. Mas aí, quando aparece a experiência, como você está torporoso, entendeu? Dominado pelo torpor ou pela agitação, aparece uma coisa qualquer, você já cai no desejo, cai na aversão. Então, essas crenças todas, a gente precisa limpar essa turma toda aí. E realmente viver dessa maneira. Não são conceitos que nós vamos adotar para a nossa vida para a gente ser feliz. Não é selinho a mais que nós vamos grudar na nossa apreensão egocêntrica que vai nos trazer a felicidade. Ao contrário, é nos liberar de toda essa turma. Então, as coisas, pessoas, relacionamentos são permanentes. Então, perguntinha para vocês. O quanto que a gente coloca, né, na nossa experiência, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, meus relacionamentos, minha família, meus amigos, meus bens, meus elogios, meus medos, quanto que a gente acha, entendeu? Que essas coisas são permanentes. Se a gente for fazer assim, tipo um balanço, a gente vai ter quase tudo, né, permanente. Exceto um prato qualquer que tenha quebrado. O prato é impermanente. Veio tipo um consolo, sabe? Assim, o prato quebrou, era impermanente, né? Para você não ficar meio chateado, mas depois você vê, mas aquele prato era tão bonitinho, né? Quebrou. Aí a pessoa fica deprimida. Puxa, mas foi fulano que me deu. Aí começa o trelelê de novo. Mas na hora da experiência, você fica bravo. Quebrou o prato. E isso aqui com tudo, gente, com os relacionamentos e tal. Então, se impregnar dos 4 sinais da impermanência. Tudo que nasce morre, tudo que se acumula se dispersa, tudo que se reúne se separa, tudo que se constrói, um dia quebra, um dia vai ruindo. E se impregnar com isso. É muito bonitinho você ter esses conceitos e tal, mas na hora que sabe que a situação se apresentar, a experiência estiver na sua frente, é impermanente. É verdade, é mesmo, é impermanente. E viver dessa forma. Então, quando a gente começa a refletir sobre a impermanência, a gente vai começando a se liberar do desejo apego, né? da versão da raiva. Porque quando a gente vai começar a se relacionar com todos os objetos, né? Dos 3 grandes tipos, se a gente já colocar nela o selo da impermanência e viver dessa maneira, o nosso apego já vai diminuir. Você já vai ter uma relação com prato, com pires, entendeu? Que seja. Vamos colocar um exemplo aqui.
bem simples, porque vocês não vão ser companheiros para toda a existência, até que o samsara se esgote. Combinado? Ah, não, mas isso aí para o prato eu consigo entender. Mas será que você não está colocando isso para as suas famílias, né, para a sua família? Ou pior, de todos os objetos de distração, que a nossa apreensão é você. Ah, eu vou seguir com a minha mente até que o samsara se esgote. Não, gente, não é o ensinamento do Buda. A gente vai levar o nosso karma, vai se liberar de culpa e vai seguir com o nosso karma. Só isso. É só o karma, é a única coisa que você vai levar. E o teu treino mental, né? Que você conseguiu com a sua treino da tua estabilidade da mente. Não é isso que a gente faz chinês? É isso que você vai levar. O resto não vai levar. Não tem personalidade nenhuma, não tem identidade nenhuma, não tem alma, não tem espírito, nada disso. Esse é o ensinamento do Buda. Tem outras tradições também que têm outra visão do mundo, muito boas também, mas aqui não tem nada que a gente vai levar. E no comentário, então, é dito, né, que a sociedade explora, então, essa cobiça e esse descontentamento. E a gente quer cada vez mais. Porque coisas que poderiam até durar mais, né, como, sei lá, coisas eletrônicas e tal, a sociedade estimula esse tipo de consumo, né, porque, né, sociedade industrial, tá, se produz uma necessidade, né? Lama Trilê, quando ensinava isso, ele falava que quando ele era jovem lá, havia muita propaganda de cigarro, que os jovens, né, nem fumavam tanto assim, mas teve todo um uso na indústria de cinema e tal, principalmente, e um incentivo mesmo para que as pessoas fumassem. Aí desandou o negócio completamente, né? Até que recentemente já se viu todos os malefícios. Mas se produziu na sociedade uma necessidade que ela não tinha. E a gente precisa estar atento a isso também, porque muitas das vezes são produzidas essas necessidades para que a gente consuma, para que a gente alivie a nossa insatisfatoriedade aqui no samsara. Então, a gente precisa estar muito atento. Será que isso aí vai resolver meu probleminha? A gente tem que estar sempre atento, né? E aí segue, então, nos comentários, né? Primeiro, a permanência de coisas, pessoas e relacionamentos. Segundo, os objetos podem nos trazer uma felicidade duradoura, que tem tudo a ver com isso que já foi falado anteriormente. A gente acha que aquele objeto, ainda que seja o nosso corpo, que seja lá o sanduíche, que seja o celular, a gente, quando se apega a ele, quando você toma posse dele, a gente acha que aquilo ali vai dar uma felicidade duradoura. E não vai. Porque é impermanente, porque é composto, é insatisfatório, de produto de natureza própria. Mas a gente se relaciona com eles como se aquilo ali fosse a fonte da felicidade. E não é, tudo bem, se é uma coisa agradável, vai ter um momento lá de prazer. Ninguém está negando isso, não. Mas a felicidade não é duradoura. Mas nós nos relacionamos com os objetos de forma que, como se aquilo ali fosse te dar o fim do seu sofrimento, uma felicidade duradoura. O terceiro ponto, né? Nos relacionamos com os objetos como se eles fossem puros, como se o nosso corpo fosse puro, como se a pessoa com a qual nos relacionamos fosse pura, como os objetos fossem puros. Eles não são puros, eles são maculados, eles são compostos. Tem uma série de vídeos na internet que é não sei se ela é uma bióloga e tal, ela coloca tudo no microscópio, né? E eu vi essa semana que ela pegou e colocou um pedaço de mussarela, né? Falou, vamos colocar a mussarela no microscópio e tal. Bem interessante, né? Porque vê bem esse aspecto impuro das coisas, porque pela legislação brasileira é permitido ter uma quantidade certa de corpos de insetos, né? Pelos de animais e tal.
E aí ela coloca lá no microscópio e vê o pelo lá e tal. Fala, olha, tá vendo a mussarela que vocês adoram e tal? Enfim, ela não é budista nem nada, é uma, uma pessoa da ciência, né? Mas é bem interessante isso, né? Da gente ver que as coisas são impuras e compostas. Não tem problema nenhum, ninguém vai morrer, né? Desde que esteja respeitando as regras, né, da legislação. Ninguém vai morrer por conta disso, né? No chocolate tem, né, um monte de inseto morto e tal. Ninguém vai ficar com nojo por conta disso, mas é impuro, né? Não é assim a fonte da felicidade. E a gente precisa começar a colocar isso em todos os objetos. Eu estou só preparando para você para o que vem a seguir, né? E o quarto ponto, então, a gente acha que eles têm uma essência real, capaz de ser encontrada. Porque a gente considera que os objetos, né, quaisquer eles que sejam, eles têm uma essência, né? Um copo é um copo. Mas a gente sabe que lá pelos 3 selos que todos, né, os fenômenos são desprovidos de natureza própria. Eles não têm essência em si mesmo, né? Eles não são autoproduzidos. Eles são, né, foram produzidos ali por causas e condições. Então, esses são as 4 crenças que alimentam o nosso desejo. Isso tudo a gente precisa estar sempre refletindo sobre isso, né? E aí segue, então, nos comentários, né? Se a gente mesmo não compreende o modo de funcionamento da nossa mente, ou seja, como é que é produzido o desejo, como é que é produzida a aversão e as 84.000 emoções perturbadoras que daí derivam, como é que a gente pode querer entender o outro? Não dá. É fundamental que a gente entenda, né, o modo de funcionamento da mente, da nossa mente, para que a gente possa efetivamente fazer algum benefício para o outro, né? Liberar o outro realmente do sofrimento, né? Seja através da generosidade, da nossa prática da nossa ética, da paciência, etc., a prática das paramitas, mas é preciso que a gente compreenda realmente o modo de funcionamento, né? Segue, então, né? Precisamos reconhecer as necessidades, nossas necessidades não realistas. As necessidades, né, tanto as colocadas, né, propostas pela sociedade, quanto necessidades que nós mesmos colocamos para nós mesmos. Eu preciso fazer isso aqui. Será? Será que isso vai ser benéfico para mim? Será que isso vai ser benéfico para o outro? A gente, né, vive de sonhos, né, de esperanças, de projeções. Então, a gente limpar isso tudo para que essa relação, todos os objetos, né, seja genuíno, seja honesto, né, seja verdadeiro. Que a gente vai poder viver, gente, de uma forma desapegada. Porque senão a gente vai continuar projetando nos objetos qualidades que eles não têm, né? E aí vem a história, né, começando aqui no Bodhisattva. Será que a gente realmente se engajou nessa via para poder desenvolver o respeito, o amor, a compaixão por todos os seres? Então, essa é uma pergunta fundamental. Claro que, né, todo praticante no início, a gente não consegue mesmo, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, sabe? Assim, olha, eu não tenho esse amor todo, eu não tenho essa compaixão toda, sabe? Não dá, fulano é uma pessoa difícil, é uma pessoa ruim, tal, não dá. Mas, gradualmente, com a nossa prática, nós vamos conseguindo nos liberar de todo esse peso e realmente ter respeito por todos. Nós vamos perceber a igualdade nossa e de todos os seres. Todos, gente. Todos. Todos. Seja lá o político, seja lá o ditador, seja lá quem quer que seja. Todo mundo só quer uma coisa. Quer ser feliz. E não quer ter o sofrimento. E é esse o sentimento que nós vamos desenvolver. E aí a gente vai passar a não julgar mais ninguém. Se a pessoa está lá seguindo numa via, né, de, sei lá, de corrupção, de tal,
Você acha que ela está buscando fazer os outros sofrer? Não, ela está querendo ser feliz. Só isso. Só que ela não sabe as causas da felicidade. Né? E não é para se colocar numa postura arrogante, ele não sabe o que está passando, ele não sabe as causas da felicidade. Eu sei. Não, não é para ter isso, não. Então, com toda compaixão, com todo amor, com todo respeito, olha, ele só está tentando ser feliz. Né? E a gente não sabe lá o que está passando. A gente não compreende, a nossa amiga vai compreender o que está lá passando. Né? Teve uma experiência no retiro lá de 3 anos, que nosso box lá do banheiro não fizeram lá com a inclinação direitinho, então empoçava uma aguinha lá. Né? A gente deixava ali aquela aguinha. Aí, de noite, tinha aqueles mosquitinhos que soltam, tipo um insetozinho que soltava a asazinha, né? Ele ficava lá se debatendo nessa micro pocinha lá no box, né? E aí eu ia lá de noite, né? Depois da última prática e tal, ia lá no banheiro antes, né? De sentar na cadeira para dormir. E eu ia lá e soltava o bichinho, né? Com todo cuidado, né? Liberar os seres e tal. E aí de manhã, o que eu vi? As asinhas do bicho lá, ou seja, ele voltou para lá, soltou as asinhas, né, dele lá. E aí eu parei de fazer essa coisa, porque eu estava achando que eu estava salvando o ser, né? Porque no retiro a gente fica assim, na loucura máxima, tipo, salvar todos os seres mesmo, né? Nem pisa, né? Nem faz muita coisa para não tirar a vida de nenhum ser. Aí depois eu entendi, eu falei, gente, mas esse bichinho ele precisa dessa pocinha, dá para ele se liberar das asinhas dele, para ele poder seguir o ciclo de vida dele lá, né? Aí eu parei de deixar, né, coisa, aí eu me acostumei, né? Todo dia de manhã, na tal da pocinha do box, sempre tinha um monte de asinhas lá, numa determinada época do ano, e todo ano tinha aquilo. Aí foi assim um ensinamento profundo que eu recebi da nossa mãe da natureza, de que a gente não sabe o que é bom para o outro. Né? Nós precisamos desenvolver a sabedoria, no caso aí eu precisava saber um pouco mais de biologia para saber que tudo que aquele ser precisava era se liberar das asinhas para seguir o ciclo de existência dele. Né? Então, um exemplo bem simples, mas foi como eu caí na real, né, de que a gente não sabe o que é melhor para o ser. A gente vai buscar ajudar na melhor maneira possível, mas a gente não sabe todas as aspirações, né, todas as necessidades da pessoa. Né? E aí, gente, então é isso que eu preparei para vocês, para que realmente a gente tenha essa meditação como realmente o antídoto do desejo, que essa é a meditação que o Bodhisattva faz. Né? A gente sabe lá, né, que o regozijo é o antídoto para ciúme e inveja, né, que a paciência é o antídoto da raiva, a gente não sabe isso tudo. Então, meditação é o antídoto do desejo. Ponto. É assim que é definido essa meditação que faz o Bodhisattva. E aí, nos comentários, então, segue, né, sobre esse desenvolvimento desse amor que surge quando a gente se libera do desejo. Né? Então, todo mundo sabe, né, está lá no comentário, né, todo mundo sabe que o amor é a base da paz no mundo e tal. Mas há quantas anda o nosso exercício do amor? Né? Então, o amor pelos seres vem da reflexão, da impermanência. Encontrarmos uma atitude relaxada de apreciação do momento presente com o outro. Então, quando a gente está com o outro, né, a gente simplesmente está, né, sem atribuir qualidades que ele não tem. É uma atitude relaxada, né, tranquila, pacífica, simplesmente por causa do outro existir. Então, esse é o amor. Sem julgamento, sem o amor incondicional. Não, gente, não pensa nada. Simplesmente esteja e siga na experiência dessa maneira com as pessoas e com os seres. Esse aqui é o amor, né? Liberto de toda fabricação, toda elaboração. É isso que a gente vê lá no Dog Shampoo. É isso que é o tal do amor. Né? Aproveitando esse momento presente, sem pensamento nenhum. Né? Claro que a gente vai fazer essa produção de pensamento, porque não tem jeito, né, inerente à nossa mente, mas não se apegar a isso. Né? É dito, então, que é um estado emocional livre, independe da situação
em que se esteja. Então, qual é a situação que a gente se encontra? Ah, essa situação é muito estressante, a situação é de alegria e tal. Você está com a outra pessoa ou com as outras pessoas simplesmente porque elas estão ali. Né? E aqui eu estou falando em relação às pessoas, né? Mas a gente pode ter uma relação bacana também com todos os objetos, né? Que nos ajudam, sobretudo na prática do Dharma. Né? Simplesmente por existir. Né? Esse altar aqui que eu construí aqui nos últimos 15 anos está aqui. Né? Simplesmente porque ele existe, não tem apego a ele. Nenhum. Né? Porque eu sei que ele é impermanente, composto, tudo não tem apego nenhum. E olha que é um objeto importante na minha prática do Dharma. Né? E segue, então, nos comentários, é um olhar profundo, né, sobre a pessoa. Né? É doação, não há expectativa nenhuma de ganho, pois sempre queremos algo em troca. Então, essa relação amorosa que nós vamos ter com todos os seres, gradualmente com a nossa prática, vai ser essa relação livre, né, de toda expectativa de ganho, de receber alguma coisa em troca, e um olhar profundo sobre a pessoa. O que todo mundo quer? A felicidade. O que todo mundo não quer? O sofrimento. Pronto. E aí você está junto ali, seguindo junto, porque a gente, né, aquelas pessoas ali nasceram, né, numa mesma época, e a gente está compartilhando aquela experiência. Não só daquele momento ali, mas de todo o planeta, de todo o universo. Porque se vier lá chama um asteroide, não sei o que tal, um Armagedon, um negócio assim que vem, vai causar dano para todo mundo. A gente está junto nessa navezinha planeta Terra. Então, vamos cuidar do nosso planeta, ter uma relação amorosa com ele, né? Não prejudicar de forma alguma, porque nela, né, ela é a base onde vivem os seres que a gente conhece aqui, os seres humanos, né, e os animais. E aí nós chegamos no nosso Shantideva. Toda essa história toda para preparar para essas 10 estrofes que vêm a seguir aqui. Eu sempre estou tendo muito cuidado com vocês, porque o texto é assim, não vou simplesmente não modificar o texto de Shantideva, porque esse é um sofrimento muito, muito grande, né, para todo mundo, né? Porque a gente não vai ver as coisas como elas são. Então, eu trouxe um pedacinho do Mahasatipatthana Sutra, né, que o Buda vai dizer. Novamente, bhikkhus ao monge. O bhikkhu examina esse mesmo corpo para cima, a partir da sola dos pés, para baixo, a partir do topo da cabeça. O Buda convida, então, a gente examinar a natureza do nosso corpo, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Aí ele segue, né? Limitado pela pele, repleto de muitos tipos de coisas repulsivas. Portanto, nesse corpo existem cabelos, pelo do corpo, unha, dente, pele, carne, tendões, ossos, tutano, rins, coração, fígado, diafragma, baço, pulmões, intestino grosso, intestino delgado, conteúdo do estômago, fezes, bilis, fleuma, pus, sangue, suor, gordura, lágrimas, saliva, muco, líquido sinovial e urina. Como se houvesse um saco com uma abertura e uma extremidade, cheio de vários tipos de grãos, né, e com uma abertura embaixo. Então, é assim que o Buda define um corpo humano nesse Mahasatipatthana Sutra, né, que é o Sutra da plena atenção. Né? Então, é assim que o Buda define o nosso corpo. Então, só para ter aqui o fundamento para as estrofes que virão a seguir. Né? Preparem o seu coração. O Shantideva, então, vai dizer, né, seguindo naquelas estrofes que a gente já viu na semana passada, não somente você despreza tuas próprias sujeiras, mas por paixão pelo que é impuro, você experimenta o desejo por outros sacos de imundície. Meio pesado hoje em dia. Mas, gente, é o ensinamento do Buda. Não... É assim, tá bom. E a gente precisa refletir sobre isso.
né? O Shantideva coloca aqui né, um saco de imundície, que é assim que está no texto. O Buda foi mais leve, né? Um saco cheio dessas coisas, com abertura em cima e outra embaixo. Gente, é assim, né? Não é para ninguém sair aqui no melô da depressão, tipo assim, não quero mais sair do Dharma. Mas para a gente refletir sobre a natureza impura e composta do nosso corpo, né? Num dos comentários é dito, né? Se você comer uma comida muito deliciosa e em seguida, né, por alguma razão você vomitar, você tomaria o seu vômito? Não, né, gente? Ninguém faz. Os cachorros faz. Meus cachorros faziam isso. Eles pegavam e devolviam, né? Devolvia e tomava de novo. Mas a gente não faz isso. Porque o conteúdo lá dentro é impuro, gente. Tudo bem, tem o processo digestivo, maravilha, que faz com que a gente viva, né? Não é desprezo pelas qualidades maravilhosas do nosso corpo. Mas a gente não vai tomar. Você pode comer um negócio ultra delicioso lá, ninguém vai tomar o vômito. Por quê? Porque o nosso corpo é impuro. Né? Vocês podem ficar com essa visão mais pesada aqui do Shantideva ou do Buda. Por isso que eu trouxe para vocês, para ninguém sair deprimido do ensinamento. Em vez desse saco de imundícia, esse saco com essas coisas todas que o Buda descreveu. E aí o Shantideva segue, né? Mesmo as coisas agradáveis, como a cânfora, mingau de arroz ou ervas aromáticas deliciosas, se colocadas na boca e depois cuspidas ou vomitadas, se tornam imundo até mesmo o chão no qual caiu. Olha que volta essa reflexão aqui. Coisas maravilhosas, né? Se a gente colocar em contato com o nosso corpo, né? Uma roupa limpa, bonitinha, tal, não sei o que você colocou, e aí passa assim 3 dias sem tomar banho, né? Não vai dar para usar de novo, gente, né? A gente vai lá tomar um banho, né? Fazer um asseio, tal, uma coisa assim, porque o nosso corpo produz essas substâncias impuras. E é muito importante aqui, por que o Buda nos convida para essa reflexão, gente? Porque é esse nosso corpo aqui o principal elemento da nossa apreensão egocêntrica. A nossa paixão que a gente tem pela nossa identidade, pela nossa personalidade. Então, o que a gente tem que entender é que nós conquistamos, com os nossos próprios méritos, uma preciosa existência humana, o tal do barco, que é para a gente atravessar a existência condicionada e chegar lá no nirvana, né? Sem ela, né? A budeidade, o perfeito e sublime despertar. Então, nós temos, né, as 8 liberdades, as 10 aquisições, temos as 3 fés, e com o exercício delas, nós conseguiremos atravessar esse oceano do samsara. Tá? Mas esse corpo aqui é algo absolutamente perecível. A cada instante, a gente está morrendo. Então, um processo de degradação assim intenso, porque tem vários sistemas operando para proteger um pouco desse desgaste, mas não, é inevitável. E é importante que a gente considere isso, entendeu? Porque a gente vai diminuindo esse desejo, apego que nós temos pela nossa identidade. Ter uma visão, então, de acolhimento, amorosa, de compaixão com o nosso próprio corpo. Eu falei assim, olha, vou cuidar de você direitinho para que eu possa praticar o Dharma até quando me for possível praticar. Ter essa outra visão, né? Não é para ter prazer, para ter deleites, entregas totais, loucuras e mais não sei o quê, né? É válido, gente. Nós estamos aqui no mundo, tem os prazeres, né? Tem as coisas boas, né? Não tem nada de mal nisso, né? Da gente aproveitar um prato de comida saudável, sei lá, ver um filme, uma coisa que é boa também, entendeu? Mas o negócio é o nosso apego, a nossa, sabe, nosso aumentar as qualidades, que a coisa não tem. E o Shantideva, então, segue, né? Ainda que tal impureza seja evidente, se você ainda tiver dúvida, vá então ao campo de carniça olhar a podridão dos outros corpos abandonados lá.
e fazer essa reflexão, né? O Buda mesmo, ele pedia para os discípulos dele ir lá para os campos, onde os corpos ficavam lá sendo devorados pelos animais, pelo vento, né? Pelas coisas mesmo da natureza, né? Então, olha lá um corpo, né? Degradando, né? E veja a situação que chega, né? Eu conheço uma pessoa que é jovem, tá? Está com 20 anos, e falou assim: eu não quero nunca envelhecer, né? Porque ela está vendo os avós, né? E uma bisavó, assim, muito velhinhos, e assim, sabe, não escuta mais direito, não consegue levantar da cadeira. E ela falou para mim: não quero ficar velha, né? Porque eu não quero ficar assim. Mas é assim, né? Feliz da pessoa que conseguiu viver e que tenha tornado a sua vida significativa, né? Mas isso é uma contemplação da impermanência. Aí, tendo constatado o horror que provoca, quando a pele é arrancada, como uma tal coisa pode ainda provocar o desejo. Então, isso aqui é um exercício, uma meditação que a gente pode fazer, de fazer como é que se chama? Um estudo anatômico com o corpo e ver, né, abrir o corpo e tal, ver o que tem lá dentro e tal, para a gente diminuir o apego às pessoas, né? Não tem nada demais a gente ter os relacionamentos, gente. Assim, essa rede, né, que a gente continua vivo, né? Porque somos todos seres humanos, a gente sobreviveu porque a gente vive em bando, então não tem nada demais nisso. O negócio é o apego que a gente tem às pessoas e que esse apego obstrui a nossa prática da nossa meditação. Porque tem o cachorrinho, porque tem não sei o quê. Gente, como eu já falei isso aqui, ano passado, ano atrasado, já falei isso. Sabe, se a pessoa não depende para você, né, de você, para se alimentar, né, para fazer higiene e tal, se afaste um pouquinho, né? Vamos ouvir o Dharma, vamos fazer a nossa prática, vamos estudar. Isso é muito positivo para a gente, muito positivo para o outro também, né? Se afasta, olha, agora vou lá para a minha praça, sem querer ser egoísta, nada disso, mas é preciso, né, isolar corpo, palavra e mente. O Shantideva, então, segue, né? Esse perfume que envolve o corpo do outro é do sândalo, por exemplo, e não dele, né? Por que se apegar tanto aos corpos dos outros por causa de perfumes que não são deles? Então, essa estrofe aqui, o Shantideva está falando quando a gente coloca nos objetos, né, qualidades que eles não têm. Então, o perfume, a gente pode gostar do perfume lá do outro, né? Gosta do perfume, mas não é do corpo em si. A gente precisa ver isso, o que a gente está colocando no outro, qualidades que ele não tem. E o que a gente está mesmo tão apaixonado pela pessoa? Sabe, é pelo valor que ela representa na sociedade, é pelo valor que ela representa naquela relação, ou é pela pessoa mesmo? Desnuda ela, né? Vê lá, né? Quem é ela realmente, né? A gente não consegue se ver, aí quer ver o outro, né? Então, esse é o convite que o Shantideva nos traz aqui, a reflexão. Uma vez que o corpo tem naturalmente o mau odor, não seria melhor se desviar dele? Por que eles estão apegados às futilidades desse mundo, cobrem o corpo com perfumes deliciosos? Uma reflexão. Pesado, gente, pesado, porque a gente está tratando aqui da raiz do nosso sofrimento, que é o tal do desejo. É pesado isso, mas se a gente não se liberar dessa emoçãozinha perturbadora, desejo, a gente não vai obter o fruto que a gente está querendo aqui. É importante que a gente reflita sobre isso, né? Por que as pessoas se cobrem, né, com uma roupa bonita, com um perfume maravilhoso, gastam fortunas no perfume e tal, perfume da moda, custa caro e tal, não sei o quê? Por quê? Por que se embelezam tanto? Fazem não sei o quê no cabelo, fazem botox, fazem não sei o quê. Para quê? Adquirem bens para ficar bacana, tem um carro, carro igual, anda igual, tem 4 rodas, tem motor e tal, negócio, mas tem pessoa que é um carro bonito, entendeu?
porque quer enriquecer. Isso tudo é apropriações da apreensão egocêntrica. Pesado esses versinhos aqui do mas, gente, olha, não tem jeito. 67. Ora, esse odor delicioso, sendo do sândalo, como poderia vir de um corpo impuro? Por que se apegar tanto aos corpos dos outros, que é por natureza impuro e tem um mau odor? Mas é verdade, gente. Pensa aquela pessoa mais querida, se você ia querer ficar com ela, entendeu? 5 dias depois ela não tomar banho, né? Até o mendigo lá de Planaltina tomou banho lá antes, né? Bom, dizem, não sei. Porque sabe que o nosso corpo não rende. Tem uma época no de 3 anos que a gente não pode tomar banho, lavar a cabeça e tal. Aí eu falei, Lama Trilheira, depois de vários dias, eu falei, Lama Trilheira, não vai rolar, entendeu? Não dá, assim, tá difícil a situação, entendeu? Aí de ficar assim, porque exatamente a gente vê no meio de uma prática, de um contexto, tá, gente? Da gente ver essa natureza impura e com o mau odor que tem o nosso corpo, né? É insuportável, né? Você fica assim desesperado para jogar uma água no corpo. Mas enfim, eu suportei assim muitos dias, né? Mas o tempo total era muito extenso, suportar alguns meses. Bom, mas vamos lá. Segue então o Shantideva, né? O corpo nu, no estado natural, é amedrontador. Cabelos e unhas longas, dentes amarelos e mau hálito, impregnado de odor de sedimentos. Né? Então, pelo que a gente se apaixona, né? Por que se aplicar, né, em polir, né, mascarar esse estado natural do corpo, né? Tal como uma arma acabará te atingindo. A terra inteira é agitada pela loucura nascida dos esforços dos ignorantes. Então, essa arma que a gente fica, né, que ele coloca aqui como uma arma que vai acabar nos ferindo, que a gente fica polindo, né, esse corpo, né, para absolutamente nada, né, para as futilidades, para uma vida completamente desprovida de sentido. E isso vai, quer dizer, essa vida de futilidades, ela vai, entendeu, te conduzir aos reinos inferiores, sem dúvida. Porque você aumentou seu orgulho, aumentou sua inveja, aumentou, né, todas as emoções perturbadoras, e com certeza você vai ter um renascimento muito infeliz. Então, tudo que você conquistou, essa preciosa existência humana, você desperdiçou. Então, vamos ter uma relação honesta, sincera, genuína com esse corpo que a gente obteve pelos nossos próprios esforços, né? É dito, então, no comentário, né? A ignorância da natureza real de um si nos empurra, né, à transmigração nos 6 reinos da existência, tal como loucos nessa existência condicionada samsara. Então, é isso, né? É a nossa ignorância sobre quem realmente somos, né? A missão, vamos dizer essa palavra, essa ação super valorosa, super significativa que podemos fazer da nossa existência humana, a gente transforma ela numa total perda de tempo, né? Aquela imagem clássica lá, né, nas historinhas do Buda, do praticante que tinha amontoado lá uma riqueza, e aí teve um dia lá, teve frio, ele pegou, tacou fogo, entendeu? Em todo o dinheiro que ele tinha, ele desperdiçou toda a riqueza que ele tinha acumulado a sua vida inteira. E é isso que as pessoas fazem, elas obtêm uma preciosa existência humana e desperdiçam conta de uma coisa, né, chamada desejo. A gente vai em busca, né, dessa satisfação desse desejo, porque a gente sabe que a natureza da existência é insatisfatória. Né? No fundo de nós, todos nós sabemos. Né? Não fosse isso, a gente não ia em busca de um celular, não sei o quê, de uma comida maravilhosa, que tem essa e aquela outra qualidade e tal. Não fosse isso, entendeu? A gente não ia em busca do prazer sem fim. Porque a gente sabe que ela é insatisfatória.
A gente sabe que ela é impermanente. Você vê, hoje tem jovens de 20 anos fazendo plásticas, aplicando procedimentos e tal. Como é que essa turma, se estiver viva, vai chegar lá aos 60, aos 80? Tem jeito. Né? Esse corpo oxida, estraga, é impermanente. E o Shantideva, então, conclui aqui nessa estrofe 70, né? Se você se perturbou por ver um campo de carniça, onde só havia somente com esqueletos, por que você tem prazer nessa cidade cemitério povoado de esqueletos ambulantes? Pesado, mas é assim. E aí no comentário é dito, né, refletir sobre o preço que pagamos e as dificuldades que enfrentamos para ter e viver um amor, super entre aspas. Porque o que é realmente esse amor? Né? Será que essa nossa relação que nós temos com o outro é realmente de respeito? Respeito pelo quê? A pessoa quer ser feliz, quer escapar do sofrimento. Todos os seres. Futuramente, nós vamos ter ensinamento, acho que em julho, vamos estar mais próximos da eleição, entendeu? Ter respeito por todos. Tem. Respeito por todos. São seres humanos na busca o quê? Da felicidade. Sabe-se lá as coisas todas, causas e condições metidas nesse processo. Mas é um ser humano, pessoas. Igualzinho a você. Só que não sabe as causas da felicidade. Agora, você que já sabe as causas da felicidade, ficar perdendo tempo desperdiçando essa vida é uma coisa muito triste. Então, essa é a reflexão, né? O que realmente, né? Como realmente estamos vivendo o nosso cotidiano com todas as pessoas. Alimentando o nosso desejo, alimentando o nosso apego, alimentando a nossa aversão. Bota todas as pessoas aqui mesmo, gente. É difícil. Né? A gente, quando toma um refúgio lá, a gente lá se prosterna, né? A gente pode pensar no nosso pai, nossa mãe, porque normalmente as pessoas não têm problema com pai e mãe, pode ter lá seus problemas, mas vamos lá. Mas coloca todos os seres, né? Todos eles se prosternando. Então, essa é a história. Né? Como é a nossa relação com os outros? É de alimentar apego e aversão? Ou é de realmente promover aqui né, o desapego para que a gente possa caminhar por uma vida realmente de amor, uma vida realmente de compaixão, de equanimidade? E o probleminha que está aqui no meio chama desejo, apego, né, aversão e raiva. Isso aqui separa o mundo do outro. Isso aqui é samsara, isso aqui é o fim do sofrimento, o além do sofrimento. Então, a gente precisa refletir sobre isso nas nossas meditações. Isso aqui tudo, gente, é prática de chinê, prática de calma mental. Se a gente vai praticar calma mental, se a gente não se liberar desse desejo, aversão, a gente não vai, entendeu? Obter o fruto sublime. Né? Tudo bem, a gente vai curar insônia, depressão, vai ter várias aquelas coisas todas, mas é um desperdício total, sabe? Mas então, eu convido a vocês, né, que na prática de vocês, na prática de calma mental, que a gente faz todo domingo de manhã, né, e seria muito positivo se cada um de vocês também praticasse 5 minutos em casa, né, quem tiver a oportunidade de praticar um pouco mais, para que comece a olhar, enquanto vocês estão fazendo a prática de chinês, né, que é isso, são todas as instruções de Shantideva sobre a prática de calma mental. Então, olhar a natureza do desejo e quando vocês estiverem no cotidiano, nas experiências todas, né, com as pessoas, né, com os seres animados, né, inanimados, com os objetos mentais, ver o quanto que a gente tem de desejo e aversão a cada uma delas. Né? Que a gente tem os nossos medos, né? É aversão. Que a gente tem nossas expectativas, as nossas esperanças.
O desejo. Lembra lá? Desejo de autopreservação, é o segundo tópico lá de Tanhad Sid, segundo nome de verdade. Que a gente refletir sobre isso e ver, né? Ver mesmo, gente. Qualquer objeto, entendeu? O meu reloginho, entendeu? Você é a historinha desse reloginho aqui. É só um objeto que está servindo aqui para eu seguir aqui no horário com vocês da nossa sessão. Mas não precisa lembrar toda a história dele. Né? Não atribuir a ele qualidade que ele não tem, é só um relógio. Que está tendo uma função, muito bem. Obrigada. Botei pilha nova nele. Está funcionando, mas se parar a pilha vai ficar. Na pandemia ele ficou sossegado 2 anos, praticamente. Sossegado lá na gaveta, porque a pilha acabou. Marcou hora nenhuma, não tinha utilidade nenhuma. Mas agora tá bom, vamos voltar. Né? Poder sair um pouco mais. Com toda a medida de segurança, mas é assim. Mas não vai ter apego a ele. Se eu perder, se estragar. Pronto. E com as pessoas. E, sobretudo, com os conteúdos mentais. Esses são, assim, perigosos, né? Para a gente trabalhar. Porque a gente se apega a eles. Porque eles estão lá entranhados na nossa apreensão egocêntrica. Então, esse é o convite que o Shantideva nos faz. Né? A reflexão dele é muito pesada, né? Assim, para um domingo de manhã, né? Não quero saber disso. Mas, gente, esse é o ensinamento do Senhor Buda. Há anos que eu venho falando assim que não é o clube do, como é que chama? Do unicórnio. Entendeu? Mas a gente tem que olhar a natureza do nosso corpo, olhar a natureza da nossa experiência. Senão a gente não vai conseguir o tal do, né, a tal da onisciência. Né? Então, esse é o convite que o Shantideva, então, nos faz, essa reflexão. Reflitam sobre o desejo, né, que cada um de vocês tem, né, desejo e aversão, com cada um dos objetos com os quais vocês se relacionam na sua experiência cotidiana. Tá bom? Alguma pergunta? Meio pesado. Bom, então, já que não tem nenhuma dúvida, né, mas que essas reflexões sirvam realmente para que vocês amadureçam o tal do fruto, que é a onisciência. E aí a gente, né, faz a nossa dedicatória para que nem a gente se fique muito orgulhoso desse momento aqui de receber tantas palavras tão preciosas do Senhor Buda e do Shantideva e todos os mestres, né, que contribuíram também com os comentários a respeito dessa segunda nova verdade, que é o desejo. Tá bom? Então, o que a gente faz? Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano de Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.